Muito boa tarde, como estão? Tudo bem com vocês? Vamos chegando. Nossa amiguinha aqui no fundo é bem bonita, né? Muito legal. Uma plantinha aqui deu uma vida nova para ela, porque ela estava meio ruim aqui em casa, e deu uma vida nova para nós também. Muito legal. Cada amor, cada afeto, cada ser que entra na nossa casa, na nossa vida, é um convite à renovação, à empatia, à compaixão, à fraternidade, ao amor. Que permaneçamos sempre com mente, olhos, ouvidos, coração aberto para a chegada de mais e mais irmãos, mais e mais seres. Minerais, vegetais, animais, hominais e angélicos. Todos nossos irmãos. Dentro dessa chegada, no aspecto dessa chegada de novos seres, de novas ideias, de novidades, precisamos medir, dosar a nossa atitude. Porque há crises internas e externas nas instituições que nós frequentamos, nas ideias que nós aderimos, porque nada é dogmático, nada é imutável, tudo se move no universo. Pretender alguma coisa paralisada, dogmática, rígida, é provocar crises, é gerar dores. Porque a vida mudando sempre e você parado, é como alguém no meio de um rio, caudaloso, vigoroso, parado no meio de um rio, em meio à sua corrente, com os braços abertos, como se pudesse reter o rio. Claro que não pode, claro que não podemos reter o fluxo da vida. E claro também que ficando paralisados em meio ao fluxo da vida, sofreremos a ação, o impacto. Sofreremos em nós todo o movimento. Absurdo ficarmos parados na vida. Absurdo querermos que as nossas ideias prevaleçam iguais para sempre. Se tudo muda, nós precisamos mudar também. E é assim que, inclusive no espiritualismo que nós professamos, que nós aderimos, é extremamente importante que saibamos lidar com as crises. Hoje faremos uma reflexão sobre essa atitude perante as crises, separando entre as crises externas, que são provocadas por críticas das pessoas, e as crises internas, que são provocadas pelas novidades espirituais. Como nos posicionar perante a crítica e perante a novidade no território do espiritualismo? Extremamente importante isso, a partir dessa consciência de que ficarmos parados na vida, nas relações, no espiritualismo, é sofrer em nós todo o movimento da vida, como
a pessoa no meio do rio caudaloso, que tende a ser arrastada pela correnteza, por negar o movimento da vida. É uma ignorância que devemos evitar, é claro. Quando o Evangelho deixa claro que aprendemos pelo amor ou pela dor, fique claro para todos que o amor é sempre movimento. O amor não é um símbolo na parede, uma carta, uma aliança, uma declaração. O amor é vivo, ele se renova a cada dia, ele se amplia, ele se aprofunda, ele tem crises. Demos ao movimento, que é amor, o nosso movimento, a disponibilidade, a abertura de alma. Que assim nossas vidas se movimentem ao movimento da vida. Que dentro nós aprendamos sempre, expandamos sempre nossa consciência em harmonia com um universo que sempre se move, sempre se expande, segundo a ciência. É um conhecimento que sempre se expande e sempre se move. A filosofia, a ciência e a religião são sempre progressivas. E é claro que, como alguém que pretende tomar um veículo em movimento, será muito mais fácil, muito mais viável subir em algo em movimento se a pessoa mesma estiver em movimento. Se ela estiver parada, vai ser muito difícil, muito grande o impacto. Imagine lançarmos nossa mão para subirmos na carroceria de um caminhão, estando o caminhão em movimento e nós parados. Será difícil. Se nós, porém, estivermos no alto de um outro caminhão, à mesma velocidade do caminhão para o qual nós queremos nos dirigir, será apenas um passo, será apenas um pulo. Nenhum esforço maior será requerido. Mantenhamos-nos em movimento para poder acompanhar a vida em movimento, as outras pessoas em movimento, a realidade do que acontece à nossa volta. Fora e dentro, assim na terra como no céu, assim no alto como embaixo. Que o nosso movimento seja sempre o da boa vontade, seja sempre o da caridade, que é amor em movimento. Assim seja com todos nós. Vamos então às perguntas de O Consolador, Chico e Emmanuel. Nós não nos cansamos de recomendar. E hoje vamos falar sobre esse movimento exterior e interior, as instituições que nós frequentamos e como lidar com eles. Pergunta 365 se apresenta na seguinte forma: como devemos receber os ataques da crítica? Os espíritas devem receber a crítica dos campos da opinião contrária com o máximo de serenidade moral, reconhecendo-lhe a utilidade essencial. Com uma palavra agressiva, Jesus fez referência, nas suas recomendações, no seu evangelho, ao inimigo.
Quando ele fala que receber a crítica dos campos de opinião contrária, a palavra mais drástica é o inimigo. Que atitude devemos ter perante o inimigo? Jesus recomendou: amai os vossos inimigos. Certamente, o inimigo é o aparelho diagnóstico no hospital de Deus. Certamente, o inimigo, o que tem opinião contrária, é o crítico, especialmente aquele que mobiliza em nós mágoas, reações, atitude guerreira. Aquilo que nos dói mais é exatamente onde nós devemos investir para obter a cura. Assim no corpo, assim no espírito, assim nas ideias que nós professamos. Façamos essa meta-reflexão. A reflexão sobre o fato em si, sobre a crítica em si e sobre o processo. Cada vez que nos incomodarmos, espera aí, por que eu estou tão incomodado com uma crítica? Assim como se você chegar num médico e falar que tem uma dor do lado direito, ele irá apalpar para ver se essa dor é na costela, se é no fígado, se é no quadril, se é na coxa. Exatamente para fazer um diagnóstico e fazer um trabalho, um processo de cura e propor um processo de cura, a mesma coisa acontece conosco. A dor orienta a cura. Cada vez que você se vir dolorido por algum crime, por alguma notícia, por algum adversário, perceba nisso a vida sinalizando os seus pontos frágeis, que você precisa conhecer, reconhecer, compreender e agir para transformar. Repetimos, o inimigo é o aparelho diagnóstico do Hospital de Deus. Nenhum doente em sã consciência briga contra os diagnósticos, contra os aparelhos. Ao contrário, aceitamos bem, nos submetemos bem aos diagnósticos, inclusive os mais invasivos, na certeza da sua utilidade, na certeza da sua importância. Somente através de um bom diagnóstico se pode estabelecer um bom processo de cura. Amemos, então, os nossos inimigos, não como se ama um amigo, um afeto, mas como quem compreende a importância daqueles que nos incomodam. A crise nos empurra para longe da nossa zona de conforto. Jesus, quando curou o paralítico, disse: levanta. Saia de qualquer ideia de baixa estima. Levanta. Toma a tua cama. Localize e combata todas as suas acomodações. E anda. Levanta, toma a tua cama e anda. Coloca-te em movimento. Vence as tuas paralisias. A grande cura de um paralítico está na sua boa vontade, na sua disponibilidade ao novo, no combate que ele der à resistência e ao medo. Não sejamos nós, então. Então, os espíritas devem receber a crítica dos campos da opinião contrária com o máximo de serenidade,
moral, reconhecendo-lhe a utilidade essencial. Quem compreende o processo, agradece as dores, agradece os críticos, reflete sobre ambas e se propõe o processo de mudança. E continua Emmanuel, essas críticas se apresentam quase sempre com finalidade preciosa, qual a de selecionar naturalmente as contribuições da propaganda doutrinária, afastando os elementos perturbadores e confusos e valorizando a cooperação legítima e sincera, porque todo ataque à verdade pura serve apenas para destacar e exaltar essa mesma verdade. Os espíritos nas obras de Emmanuel, nos romances de Emmanuel, Ave Cristo, 50 anos atrás, há 2000 anos, Paulo Estevão, mostram claramente o quanto a repressão ao cristianismo primitivo, a perseguição no circo, o assassinato diante das feras, diante dos gladiadores, diante das cruzes. Que papel fundamental exerceu a repressão ao cristianismo primitivo na sua própria promoção? Também foi assim com o Espiritismo. A Igreja Católica promoveu uma perseguição contra o Livro dos Espíritos. Notável foi o Auto de Fé de Barcelona, em que uma encomenda de centenas de exemplares foi interceptada pela Igreja e foi queimada. Kardec ficou muito preocupado, mas recebeu dos Espíritos essa instrução que nós estamos tendo aqui, que por causa desse auto de fé, muita gente que desconhecia completamente o Espiritismo passaria a conhecer. A maior propaganda do cristianismo primitivo foi a perseguição de Roma. A maior propaganda do Espiritismo foi a perseguição da Igreja Católica. Saibamos que, como se diz, Deus escreve certo por linhas tortas, não é? Todo ataque à verdade pura serve apenas para destacar e exaltar essa mesma verdade pura. Pergunta 366. Como deverá agir o espírita sincero quando se encontra perante certas extravagâncias doutrinárias? Então a mudança, a transformação, a crise bate à nossa porta através da crítica exterior e através das novidades doutrinárias dentro de nossas casas, de nossos grupos de estudo. Já trabalhamos a questão de qual deve ser a nossa atitude perante a crítica exterior. Estimulou Emmanuel a que recebamos essa crítica com o máximo de serenidade, reconhecendo a utilidade essencial da crítica. Sem medo, sem pavor, ao contrário, tomando-a como um estímulo ao aperfeiçoamento, à clarificação de nossas mentes, a ver inclusive aspectos que nós não víamos. O adversário muitas vezes contribui mais, uma conversa com o adversário contribui mais do que uma conversa com certos seguidores que não têm uma razão estimulada. Pergunta 366. Como poderá agir o espírita sincero quando se encontre perante certas extravagâncias doutrinárias? Diz Emmanuel: à luz da fraternidade pura,
jamais neguemos o concurso da boa palavra e da contribuição direta, sempre que oportuno, em benefício do esclarecimento de todos. Recomenda Emmanuel a seguinte atitude, uma atitude de fraternidade, sempre endereçando boas palavras, aceitando as contribuições, sempre que oportunas, em benefício do esclarecimento de todos. E continua ele, guardando, todavia, o cuidado de nunca transigir com os verdadeiros princípios evangélicos. No Evangelho em Cristo, encontraremos os princípios dos quais não podemos nos afastar. Mais uma vez, mostra-se maravilhosa a chave deixada por Jesus, que fala: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em todas as instituições, em todas as ideias do mundo, há aspectos de verdade e aspectos do ego, da vaidade das pessoas. Nós precisamos ter esse discernimento. Saibamos o que é de César, o que é do humano dentro da doutrina espírita, e saibamos o que é divino dentro da doutrina espírita. O mesmo acontece em todas as religiões, filosofias, ciências, etc. Com esse discernimento, vejamos naquilo que é humano, em nossas próprias crenças, a necessidade de abrir-nos, de questionarmos, de revermos constantemente. Mas distingamos no Espiritismo, em quaisquer outras filosofias e em nós mesmos, quais são os princípios fundamentais dos quais não devemos abrir mão. Jesus disse, por exemplo, claramente que o maior mandamento é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Os espíritos, numa tradução prática do amor, disseram: fora da caridade não há salvação. Mas é a mesma ideia. A mesma ideia. A cada vez que alguém sugerir uma atitude onde se possa ver traços de arrogância, de agressividade, de vaidade, de orgulho, saibamos que vem de César. É o humano nos conflitos, nas situações. Não podemos execrar, não podemos agredir, atacar quem tiver atitudes de vaidade, quem estiver sem vaidade que atire a primeira pedra. Mas é importantíssimo perceber as trincheiras dessa vaidade para superá-las, assim fora, no outro, como dentro, em nós mesmos. Então, à luz da fraternidade pura, jamais neguemos o concurso da boa palavra e da contribuição direta, sempre que oportuno, em benefício do esclarecimento de todos, guardando todavia o cuidado de nunca transigir com os verdadeiros princípios evangélicos. E também o cuidado de jamais ferir os sentimentos das pessoas. Não há necessidade de atacar, de desqualificar o adversário. A agressão, a violência, só mostra a falta de argumento, só mostra a fraqueza. Apele com humildade. A chave da razão, a chave da compaixão,
sabendo recuar quando ficar claro que o momento do outro não é propício para uma reflexão maior. Recue, retire-se de qualquer diálogo que estiver à beira do conflito, do ataque, da guerra. Essa consciência é fundamental para todos nós. Então, não ferir os sentimentos das pessoas. E termina Emmanuel dizendo: e se as pessoas perseverarem na incompreensão, exatamente o que nós falamos agora, cuide cada trabalhador da sua tarefa. Recue para permanecer no seu trabalho, abrindo mão de qualquer disputa, de qualquer ataque, de qualquer guerra. Porque Jesus, diz Emmanuel, afirmou que o trigo cresceria ao lado do joio, em sua seara santa. Mas ele, o cultivador da verdade divina, saberia escolher o bom grão na época da ceifa. A minha leitura dessa recomendação de Emmanuel é que deixemos, sempre que se apresentar uma situação de dúvida, uma situação de disputa, onde não houver um encaminhamento para o diálogo, para o consenso, abramos mão e deixemos a critério do tempo, para que, provavelmente, ambos os lados possam amadurecer a sua posição, já que a posição da violência, do conflito, da guerra, como já dissemos, é sempre um fruto da imaturidade, da falta de razão. Muito bem. Muito interessante que possamos compreender, atender aos convites dos instrutores sobre como agir nos conflitos. Infantilidade é querer uma vida sem conflitos. Onde houver duas pessoas, sempre haverá o conflito. Mais explícito ou menos, mais acirrado ou menos. Mas a diferença, a divergência é estimulante, é didática, não pode ser combatida. Sempre que qualquer pessoa razoável e minimamente aberta ao aprendizado se depara com alguém que se lhe opõe às ideias, se tiver paciência para deixar as maiores divergências para o tempo resolver, agradecerá esse adversário, agradecerá essa crítica e até confraternizará com aquele que antes ele supunha inimigo, a caminho de, ouvindo Jesus, agradecer, valorizar, reverenciar e, por que não, amar os nossos inimigos. Muito bom. Saudamos aqui os amigos que estão conosco nesse momento. Enir Cajazeira, dando graças a Deus. Adelaide Dias, dando o seu boa noite, assim como Marco Aurélio Trindade, Suzana Sasaki, Esther Ponzoni, Lúcia Galvão, Andréa Santos, Enir pedindo mais uma vez por Mônica Silva, que a nossa luz diária possa favorecer a tarefa, o desafio da amiga Mônica, que aconteça a vontade de Deus, mas que ela se integre a essa vontade de Deus, aprendendo tudo que a vida estiver querendo lhe ensinar
com a sua experiência. Emir também dando o seu boa noite a todos. Um grande prazer falar com vocês, que essa lucidez da crise, da crítica, da novidade, com o seu poder revelador de quem é quem, que a crítica e a novidade nos apresentam, nos encontrem sempre abertos, com boa vontade, com serenidade, sabendo compor, dialogar e adiar discussões sempre voltados ao que é melhor para si, para o outro e para a verdade em si. Paz e bem, um grande abraço e até amanhã.